Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a crônica e os costumes habitualmente dividem os contendores de uma luta entre vencedores e perdedores. Vencedores são, obviamente, os que colhem os resultados imediatos e visíveis da disputa, e, em linha inversa, são perdedores os que não tiveram acesso a esses resultados. Acredito que não se possa lançar mão dessa divisão discreta e absoluta para analisar os resultados das eleições para a presidência do Diretório Estadual do PMDB em Minas. Se o fazemos, empobrecemos substantivamente a análise, pois o deputado Adalclever Lopes, que não teve a sagração de sua candidatura com os resultados imediatos e tangíveis, teve outra espécie de louros, que não poderá jamais ser esquecida. Convidado a candidatar-se por um conjunto de filiados que ansiava por mudanças, Vossa Excelência, deputado Adalclever Lopes, teve a coragem de lançar-se numa luta desigual e de arriscar a vitória improvável. E não o fez por inspiração quixotesca. Com os pés fincados na realidade, era sua a certeza de que o PMDB, tornado refém de sua própria cúpula, precisava retomar o caminho de suas origens, voltando a ser de novo representativo e democrático, sensível às vozes que abriga, atento à necessidade de garantir a vez dos diretórios municipais e das coordenações regionais nas decisões partidárias, empenhado em garantir a politização do partido, o resgate de sua tradição de insubmissão e independência e o reencontro com os valores éticos na política. O PMDB da base, essa a inspiração que o guiou, inteiramente conforme os princípios defendidos pelos fundadores e membros históricos do partido. Fazendo da atualidade do partido correta leitura, Vossa Excelência demonstrou avaliar que o PMDB, um partido de grande e reconhecido passado, defrontava-se com mínimas perspectivas de futuro. A razão, para tanto, Vossa Excelência acertadamente entendia encontrar na posição política e ética corrente no partido, uma posição apequenada, subalternizada, submetida a interesses menores, distante das bases e refém de poucos da cúpula. O que Vossa Excelência via como resultado dessa posição política, conforme denunciou tantas vezes, era um partido dividido, desacertado internamente, ignorante dos anseios de seus diretórios, de seus militantes e de suas bases. Como caminho para reverter esse esfacelamento e construir a unidade interna, Vossa Excelência propôs a politização do partido, a definição de bandeiras, a coerência política. Apostou na possibilidade de construir lideranças de baixo para cima, das bases para a cúpula, de modo que tais lideranças tivessem raízes, representatividade, consistência. Um partido assim, afirmou Vossa Excelência várias vezes, não pode ser refém de líderes distantes e sem bandeiras, especialmente o PMDB, um partido que já no seu nascedouro tinha desfraudado a bandeira da liberdade e da democracia. Sentia Vossa Excelência que aquela era a história a que competia dar continuidade, de modo a reatar a ligação do PMDB atual com todo o leque de conceitos que o tinha inspirado em sua fundação. Com esse norte em mente e com o apoio de figuras históricas do partido, Vossa Excelência lançou-se numa campanha exigente que percorreu todos os caminhos de Minas. A todos os municípios reunidos nas cidades polo, chegou a sua mensagem de renovação. Vale do Aço, Leste, Norte de Minas, Sul, Triângulo, Centro-Oeste, Zona da Mata, a capital de Minas, o acolheram. Vossa Excelência sentou-se para o diálogo com lideranças PMDBistas de praticamente todo o Estado. O mapa do Estado foi percorrido por Vossa Excelência em todas as direções, em incansáveis dias e noites, por longos meses, com sacrifício pessoal, familiar e financeiro. Vossa Excelência deslocou-se, saiu de sua zona de conforto próprio para caminhar ao encontro dos PMDBistas de toda Minas e a eles pôde falar de coração a coração. Foi então que se constatou que a insatisfação latejava no peito de muitos, da maioria,
e que essa insatisfação encontrava apropriado canal na voz de Vossa Excelência. Suas palavras, ecoando por toda Minas, faziam renascer a crença e a esperança. O entusiasmo cresceu com a sintonia estabelecida. E era Vossa Excelência quem adiava o cansaço imposto pela campanha e revigorava os companheiros de jornada, realimentados com sua energia. E mesmo quando vozes contrárias começaram a se manifestar em surdina, foi Vossa Excelência quem se encarregou sempre de restaurar a confiança do grupo, reabastecendo seu vigor. Passado o calor da luta e proclamados os resultados, Adalcléver Lopes traz consigo nada menos que o reconhecimento de 43% dos votos. É importante, importantíssimo esse percentual. Não são 10% dos votos, são 43%. Um número que chegou próximo da metade, mesmo diante de toda a pressão instalada pela candidatura oposta. E ainda assim esse percentual não é tudo. Somado a ele, desponta outro dado de singular, inequívoca e inolvidável expressão. Trata-se, senhor deputado, do precioso laço da esperança que Vossa Excelência plantou. De fato, a passagem de Vossa Excelência, deputado Adalcléver, a sua candidatura, a sua campanha, as suas teses abalaram as estruturas da acomodação e do continuismo. Tiveram a força de um vendaval sobre árvores adormecidas. Revolveram a terra abatida e nela rasgaram um sulco profundo que conduz a uma perspectiva de futuro que o partido já não pode ignorar. Nicolau Maquiavel, o pensador que a história considera o primeiro analista do poder, o primeiro conhecedor profundo dos mecanismos políticos, escreveu que nada há mais difícil de se realizar, nem nada de sucesso mais duvidoso, nem nada mais perigoso para se lidar do que dar início a uma nova ordem das coisas. Se nem tudo que o pensador florentino escreveu merece meu aplauso, a frase que tomo de empréstimo é merecedora dele e se aplica inteiramente à situação representada pela candidatura de Vossa Excelência, deputada Adalcléver. De fato, sua candidatura pretendeu dar início a uma nova ordem das coisas dentro do PMDB, e isso depois de anos de cristalizada a ordem vigente. Romper essa montanha foi tarefa que Vossa Excelência iniciou destemidamente e que agora resta à nossa frente, à espera da natural continuidade que lhe há de ser dada. Lembremos-nos de que Tiradentes não alcançou, com o preço de sua vida, a liberdade que sonhou para a pátria, mas deixou acesos em Vila Rica os faróis que iluminaram os horizontes da esperança. Ulisses Guimarães e seus companheiros não derrubaram a ditadura com a empreitada de um único dia. Foram muitos os movimentos, muitas as perdas, muitos os gradativos ganhos, até que finalmente a liberdade e a democracia irrompessem novamente no coração do Brasil. Ainda assim, o próprio Ulisses, embora tanto desejasse e merecesse, não alcançou a presidência da República. Desses dois exemplos, tão distantes no tempo e tão distintos na circunstância, resvala um denominador e ele diz respeito a duas certezas. A primeira confirma a tese de Maquiavel de que alterar o estado das coisas é difícil, mas desperta para o fato de que não é uma tarefa impossível. A segunda informa que uma mudança, não importa se pequena, representa sempre um patamar para nova mudança. Assim, mais de um protagonista é chamado a dar sua contribuição individual até que uma soma provável arrebente as comportas e deixe fluir as águas represadas, reconfigurando a realidade com as mudanças necessárias. As duas certezas são confirmadas na recente trajetória de Vossa Excelência, a quem não se pediu o sacrifício da vida pedido a Tiradentes, mas se pediram a fé e a determinação de Ulisses. Dadas com generosidade, elas garantiram que, ao final de sua passagem, restasse aberta uma senda que não difere em essência nem daquela deixada por Tiradentes, nem daquela que Ulisses teve tempo de percorrer. Existe hoje uma estrada à nossa frente. Existem lições a serem tiradas. Existem perspectivas a serem consideradas e a elas o partido deve recorrer para solucionar seus problemas intestinos, recuperar sua unidade interna e retomar seu lugar como grande legenda no cenário político brasileiro. O partido em Minas
já não será o mesmo a partir do sulco aberto pela passagem da candidatura de Vossa Excelência e de sua mensagem. A Vossa Excelência, deputada Dalcléver, cabem, pois, os louros da outra espécie de vitória a que me referi no início dessa fala. Não a vitória dos resultados imediatos intangíveis, mas a vitória própria dos grandes lutadores, dos que são capazes de se arriscar por causas improváveis, mas cheias de possibilidades em prazo maior. Na recente eleição para a presidência do Diretório Estadual do PMDB em Minas, o trajeto de Vossa Excelência, senhor deputado, e os resultados intangíveis a que ela chegou, indicam que é sempre melhor se arriscar do que deglutir insatisfações, do que permanecer mudo e estático, do que ver o bonde da história passar e ficar ao lado dos que não venceram porque não lutaram. O PMDB cresceu com Vossa Excelência. Comemoro que o desejo de altivez, de independência e de diálogo do partido tenha sido manifestado, tenha ganhado expressão, tenha sido verbalizado nesse processo. Alegro-me profundamente com a urgência que se reconheceu devam merecer a politização de nossas teses, a prevalência dos interesses do partido e a retomada de nossos valores históricos. Ter permitido a imersão desses inadiáveis temas, ex-deputada Dalcléver, os louros de sua vitória. Eu, que fui companheiro de sua caminhada e testemunhei os esforços que lhe foram pedidos, não poderia deixar passar essa página da história do partido em Minas sem que lhe rendesse de público a minha homenagem. Que sei ser a de muitos. Parabéns a Vossa Excelência, senhor deputado Dalcléver Lopes, em quem reconhecemos um arauto de novos tempos para o PMDB e para a política em Minas. A prevalência do ideal, do sonho e da coragem na ação política. Foi justamente a coragem, o compromisso com o sonho e com o ideal manifestados pelo deputado Dalcléver Lopes que nos deram a chance de merecer a vitória, que deram ao PMDB a possibilidade de fazer-se à altura de sua história. E se não o fizermos por completo nesse momento, tenho certeza que a semente ficou plantada em solo fértil e que lutas futuras farão esse grande reencontro do partido com sua história. Concedo agora com muita alegria ao deputado Dalcléver Lopes, meu singelo homenageado nessa minha fala de hoje, uma parte que com certeza engrandece o meu pronunciamento. Presidente, obrigado pela compreensão. Querido companheiro, amigo, timoneiro, meu querido professor e amigo, diz que os professores ensinam e os mestres inspiram. Aquele que sempre nos inspira e que nós temos como norte, querido amigo, deputado Sábio Souza Cruz, querido amigo Getúlio Neiva, Vanderlei Miranda, todos os companheiros do PMDB que caminharam conosco, querido, sempre amigo Dilson Mello, para dizer que aceitamos o resultado das urnas. As urnas são soberanas. O outro grupo que disputou conosco colocou sua proposta, venceu as eleições. Mas nós temos certeza que as nossas propostas serão incorporadas, que será a proposta de candidatura própria, coligação de centro-esquerda. Defendemos o que desde o primeiro dia no lançamento da nossa disputa nós fizemos, candidatura própria do PMDB. Então é por isso que marcharemos com a mesma bandeira, com a mesma força, e o PMDB é um só. Tenho certeza que agora, deputado Sábio Souza Cruz, a única forma de agradecer a cada eleitor, a cada companheiro, a cada um que viveu a nossa luta, é não decepcioná-los, é marchar com a candidatura própria. Se nós não obtivemos a vitória nas urnas, é porque Deus não quis, não era a hora. Nós temos que aceitar a posição das urnas, marchar em frente. E juntos, pois o PMDB, com certeza, eu tenho certeza que as propostas serão incorporadas, nós marcharemos todos juntos. Obrigado, deputado Sábio Souza Cruz, e a cada PMDBista que acreditou na nossa proposta. Continuamos firmes e fortes e sempre ao lado de Deus, procurando o melhor para a nação brasileira.
e, nesse momento, nós ainda continuamos e achamos que a proposta de centro-esquerda é a melhor para o país e para aqueles que mais precisam. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço muito especialmente o presidente dessa sessão, o deputado Wellington Prado, pela enorme compreensão do momento. Agradeço a todos os companheiros e companheiras e fica aí, mais uma vez, rendida a minha homenagem a esse grande líder da política e do PMDB de Minas, deputado Adalco Lopes. Boa tarde.